noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Que os desejos que cada um de vós traz em seus corações, que a espiritualidade maior possa notar, né? E que cada um de nós possamos receber conforme o nosso merecimento. Que possamos, né, ter um restante de noite, um restante de semana abençoados, né? Que tenhamos muita saúde, muita paz, muita força, fé e esperança, para que possamos, né, seguir com os nossos desígnios aqui na Terra, aquela missão que Deus, que Jesus nos confiou, né, para que possamos evoluir e caminhar e retornar à nossa casa. A leitura de hoje, ela saiu no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazeis aos outros o que quereis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgar aos outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que não dá a ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Qual que é o ensinamento, né, que possamos tirar desse capítulo, né? Fora da caridade não há salvação. A caridade, ela é o amor em ação. Então Jesus nos recomenda o quê? Amai, né, a Deus sobre todas as coisas, né? E amai ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a caridade, ela vem ser o quê? Como um ensinamento moral, né? E Jesus deixa claro isso, que para termos a salvação, primeiramente necessitamos ser caridosos. O que é a caridade? É o maior mandamento, porque através da caridade conseguimos desenvolver todos os outros sentimentos. Sentimentos de indulgência, sentimentos de benevolência, sentimentos de justiça, sentimentos de empatia. Então, olha que bonito, né? Fora da caridade não há salvação. Porque através desse mandamento maior, né, que Kardec ele reúne, né, junto ao ensinamento de Jesus, como a doutrina espírita, né? Ele não fala que fora da igreja ou fora da verdade não haveria salvação. Por quê? Se ele dissesse isso, ele estaria falando que uma fé ou que uma religião é melhor que a outra. Então ele daria o quê? Poder a essas instituições. E já temos tantas disputas de poder. Não precisamos mais disso. Precisamos do sentimento de amor, do sentimento de bondade. Então a caridade é esse sentimento nobre, é esse sentimento que vamos colocar esse amor em movimento, que vamos cuidar ao outro, que vamos nos doar ao outro. E quando, né, a gente fala doar ao outro,
é doar sem esperar receber nada em troca. Que façamos isso com o coração aberto, com o coração sereno, com o coração voltado para a verdade. Então, a caridade, ela é esse sentimento puro, um sentimento nobre, né, que vamos desenvolvendo ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa evolução espiritual. Então, Paulo também, ele imortaliza a caridade, né, como a mais estimada das virtudes, né? Então, desde a sua época, a caridade é como um valor máximo das qualidades do coração, porque expressa bondade na ação. E por que a caridade ela é tão simples? Porque ela está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos praticar a caridade. Seja o rico, seja o pobre, seja aquele que tem pouca fé ou que não tem fé, seja qual crença for. Então a caridade ela está ao alcance de todos. E para praticarmos a caridade, basta o quê? Disposição. Disposição em ajudar ao próximo. Disposição em ser bom. Disposição em ser nobre. Então, a caridade, ela também não se limita à esmola, né? Aquela esmola em que doamos algo, não. A caridade é o sentimento de cuidado, é o sentimento de importância, é o sentimento de valorização que temos aos outros, aos nossos amigos, às nossas famílias, ao nosso irmão. Porque é o que eu sempre digo, né? Viemos de uma única casa, somos filhos de um mesmo Pai. Temos um mestre que nos guia, que é Jesus, que nos conduz, né? Que deu esse ensinamento de caridade a nós. E retornaremos para essa casa, né? Retornaremos à nossa pátria. E lá formaremos uma única família, um único elo, um elo de amor, de união, de compaixão, de amizade, de vínculo. Então somos irmãos. Não estamos aqui para competir, nem para nos julgarmos melhores, mais sábios. Estamos aqui para servir ao próximo, como Jesus nos ensinou, né? Porque ele deixa claro que se você somente serve a Deus e somente serve, mas não coloca as ações, coloca as suas atitudes, né, para com o próximo, para com o cuidado, não tem salvação. Como? Você ora com os lábios, ora, né, ali ajoelhado, clamando, mas essa oração não parte do coração. Ela não é um sentimento que emana luz, que emana carinho, que emana cuidado, que emana proteção. Então, o servir a Deus só por servir é uma fé morta, é uma fé sem ação. O que podemos tirar de bom nesse somente servir, no somente adorar, no somente cultuar, se não tiramos um tempo, se não tiramos uma hora, se não estendemos a mão ao próximo, se não podemos ser caridosos? Então de nada adianta. Por quê? Ao retornarmos a essa pátria, a essa casa, Deus somente nos fará uma única pergunta: qual o bem, qual a caridade que praticastes?
Aí a gente para e pensa, né? Se eu fiz alguma caridade, se eu fiz algum ato de benevolência, sim, eu terei algo a apresentar. Mas se daí eu somente orei, mas não ajudei, não servi, não fui bom, não fui amigo, não fui companheiro, o que eu apresentarei a Deus? O que eu apresentarei a Jesus? Então, estamos aqui para evoluirmos, né? Para sermos união, para sermos amor, para sermos cuidado, para ser o colo que apoia, o ombro que acolhe, para ser o coração que ora com amor, com verdade, com pureza e clareza. Então, quando colocamos qualquer pessoa que seja, qualquer irmão que seja, em nosso pensamento, e dali sai aquela vibração de luz, aquela vibração de cuidado, aquela inspiração aos melhores sentimentos, um sentimento de saúde, de prosperidade, de carinho, de uma resolução de algum problema, de algo que o aflige, né? Que o nosso amigo ou que o nosso irmão consiga prosperar. Mas que essas orações sejam sinceras. Aí sim encontra-se a maior de todas as caridades, a maior de todas as virtudes. Porque Jesus deixa claro, né? A caridade, ela vai de desencontro ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Tudo isso ainda trazemos em nós. Temos ainda esses pequenos, né, defeitos, pequenas aparas a fazer em nós. Quando colocamos um som alto, quando fazemos algo que gostamos, sem se preocupar com o outro, como nos achando melhores, mais capacitados. Aí sim, há esses sentimentos a serem reparados, a serem amenizados, a serem deixados para trás. E ao lugar de todos esses sentimentos, colocar no nosso coração o amor para com o próximo, porque através da caridade, do amor, conseguiremos encobrir a multidão dos nossos pecados. Então, o amor, ele é o único medicamento para que possamos ser salvos. Então, Jesus, né, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele concede a nós, através da nossa renovação íntima, da renovação de pensamento, da renovação da prática da caridade, repararmos as nossas dívidas. Dívidas essas que contraímos nessa existência e dívidas que trazemos de outras. Então, olha como o amor de Deus é bom. Ele é infinito, ele é misericordioso, porque ele nos dá a oportunidade de reparação. Então, quando retornamos através da reencarnação, que passamos pelo véu do esquecimento, ali Deus nos concede um livro com várias páginas em branco. E dia a dia escrevemos nessas páginas. Escrevemos ali com a brandura, com a paciência, com o amor, com a verdade, com a justiça. Todos nós temos o livre-arbítrio. Então, com esse livre-arbítrio, podemos escolher o que queremos ser, o que gostaríamos de ser.
Então, como fazer o mal ao próximo se não é isso que desejamos a nós? Como desejar que o outro não vença, não supere os seus medos, os seus desafios, as suas inseguranças? Se é o que desejamos a nós, se desejamos encontrar a paz, desejamos encontrar o alívio, a solução dos nossos problemas, então é elevarmos o nosso pensamento e estender todo esse sentimento de bondade, esse sentimento de nobreza ao nosso próximo que é o nosso irmão. Então, viemos em famílias diferentes, às vezes possuímos crenças e valores diferentes, mas isso não quer dizer que sejamos irmãos, que tenhamos que nos ajudar, que tenhamos que nos apoiar. E ao invés de ficarmos desmedidamente tentando provar ao outro o quão bons somos, não, nos unir por um propósito maior. Porque através da união podemos nos ajudar. E nos ajudando, estaremos ajudando quantas pessoas à nossa volta, com boas vibrações. Se você trabalha com um ou com dois, e com essas duas pessoas, nós nos damos as mãos. Olha só, ao darmos a mão aos nossos companheiros de trabalho, ao invés de 2 ou 3, nós seremos mais. E se cada um, a sua ponta, der a mão ao outro e formarmos um círculo, uma corrente, uma boa vibração, quanto amor aí estará? Quantas boas atitudes conseguiremos fazer? Quanta bondade conseguiremos espalhar? Quantos corações aflitos, através da nossa oração, conseguiremos resgatar, conseguiremos salvar? Porque a oração, ela arrebenta a porta do céu. Então, quando atiramos, esse tempo precioso, esse momento de intimidade para com Deus, esse momento de intimidade para com Jesus, em prol dos nossos semelhantes, em prol da nossa família, dos nossos amigos. Quantas vidas podem ser restauradas se ao invés de competirmos, nos unirmos? Então, por isso que Jesus, deixa muito expresso isso, que fora da caridade não há salvação. Então, essa é a máxima. E quando a gente fala em salvação, tem-se muito aquele culto, religioso, de dizer que após o corpo, ser deixado ali, que deixa o cemitério, após a morte do corpo físico, teríamos uma salvação. Então, aquele que fosse salvo iria para o céu, iria encontrar todas as glórias, todas as bênçãos, todas as luzes, todo o amor de Deus e de Jesus em suas vidas. E aquele que por qualquer motivo não fosse salvo, iria para o inferno, onde seria o que? Julgado as suas faltas, os seus erros. A questão do céu e do inferno está ligado a nós intimamente, as nossas imperfeições. Se somos imperfeitos, temos essa alegoria de que iremos para o inferno. Mas se estamos no caminho da evolução, no caminho da progressão, aí sim encontraremos o que? A paz, a tranquilidade que todos nós buscamos.
Todos nós almejamos ter tranquilidade, um coração sereno, uma mente tranquila, que você deita, né? Que nós deitamos e conseguimos repousar o nosso corpo. O nosso corpo ele tem descanso, porque ali não há nenhuma falta cometida ao nosso irmão. Então, nada melhor do que a consciência tranquila, porque a gente repousa, a gente descansa. E um coração descansado, um corpo descansado, ele consegue pensar melhor. Então, conseguimos fazer tantas coisas boas. E um ser humano agradecido, agradecido a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade maior que nos assiste todos os dias. Essa gratidão, ela gera amor. Quando geramos amor em nós, conseguimos ainda mais ser bons. Então, a disposição em ajudar o nosso próximo, a disposição em sermos indulgentes, a disposição em sermos benevolentes, em sermos justos. Então, é uma simples atitude nossa, um simples girar no nosso botão íntimo, o botão do nosso coração, aquele pequeno botãozinho da nossa consciência, de deixar todos, né, esses sentimentos que ainda não se fez conhecer o amor, que ainda não conheceu a luz. Porque todo sentimento que conhece a luz, que conhece a bondade, ele quer ser espalhado. A gente não se contém. E é tão bom ser bom. É tão bom quando podemos ajudar ao nosso próximo, que podemos nos estender as mãos, que perguntamos ao nosso irmão, em que posso te ajudar? E esse irmão às vezes responde, né? Me dando um abraço, me ouvindo, sendo meu apoio, simplesmente orando por mim. Então, uma atitude simples, mas tão nobre, que é o que fará de nós recebermos, né, esse alívio, a brandura, né, do amor de Deus em nossas vidas, que fará com que as nossas dívidas, ela será amenizada. Então, tem até um trecho que Divaldo, né, ele traz uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que ele fala o seguinte: Jesus é beneficência. A beneficência representando as mãos de Jesus em formas de concha de amor, se espraia pelo mundo, remodelando os conceitos, né, utilitaristas e imediatistas deste mundo. Então somos tão imediatistas, queremos tudo para ontem. E tudo damos a uma utilidade. Achamos utilidade para tudo. Então, a beneficência, ela está presente em todos os atos do Mestre. Então, a beneficência é o quê? É o amor, é a instrução, é a liberdade, né? A liberdade daqueles que buscam avançar rumo ao progresso de Deus. Então, a beneficência, ela é luz nas almas embatendo as trevas. É o pão sobre a mesa, dominando a fome. É o medicamento junto ao enfermo, combatendo a dor. É o lume de esperança que clareia as sombras. O leite na infância, que apoia as energias. É o tecido gentil que nos cobre a vez. Então,
é sempre levar o nosso pensamento a Deus para essa prática máxima de caridade, de união, de sermos elo, de sermos ponte, de sermos construção, porque estamos aqui para evoluirmos, para nos melhorarmos a cada dia, passo a passo. O que não podemos de forma alguma é ficarmos estagnados, porque também prestaremos contas das atitudes que deixamos de fazer. Ainda mais se Deus, se Jesus, nos deu o meio, nos deu o modo de instrução, o meio de apoio ao nosso irmão. Então Ele nos concede uma bênção, Ele nos concede um dom, e chegando aqui, ficando ludibriados, envaidecidos, com todas as belezas deste mundo, deixamos de ajudar o nosso próximo. Então é sempre lembrarmos, que a fé, que o amor, o servir a Deus sem atitude, sem ação, nada mais é que uma fé morta. Que daremos conta dos nossos atos que Jesus nos confiou de bondade e misericórdia para com o nosso próximo. E por qualquer motivo, ainda mais se for por egoísmo, deixamos de ajudá-lo. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito boa. Porque por mais que ainda venhamos, a errar ou deixar de resgatar as nossas dívidas, Deus ainda nos concederá uma nova oportunidade, um novo livro, com novas páginas em branco. Então, que possamos lembrar sempre que a caridade é o amor em ação. Caridade não é somente esmola. Caridade é a nobreza do nosso coração. É a pureza que vamos destinar ao nosso irmão, com o coração puro, com a fé mais sincera. É dar sem esperar receber nada em troca. Como Jesus mesmo nos disse, Então amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então toda vez que olharmos e vermos que aquilo não é bom para nós, jamais, de forma alguma, será bom para o nosso irmão. Então confiar a Deus, confiar a Jesus, todas essas aflições, orarmos as pessoas que nos são caras, que amamos, mas principalmente aqueles que nos magoou, que nos feriu, aos nossos inimigos, porque aí sim está a maior das caridades. Porque orar por aquele que amamos, por aqueles que temos um sentimento, é tão simples, é tão fácil. Mas e quando tiramos uma oração para aquela pessoa que às vezes nos caluniou, nos difamou, nos humilhou, nos quis o mal? Exige tanto de nós, exige uma evolução moral tão grande, exige um desprendimento de nós mesmos, exige de nós que deixemos o orgulho de lado, que confiemos somente na justiça de Deus. Mas essa oração, ela tem que ser de um coração verdadeiro, porque podemos esconder tudo de todos, exceto de Deus. De Deus nada passa encoberto, nada passa em vão. Ele nos conhece, foi Ele quem nos criou. Então Ele sabe o que se passa no coração de cada um de nós, quando estamos sendo verdadeiros, quando não estamos,
quando temos uma boa intenção, quando não há. Então não há como fugir, não há como se esconder, não há como mentir para o nosso Pai. Não tem como. Então que possamos dia a dia ir nos desprendendo desses sentimentos. Não é fácil. Se fosse fácil, passaríamos aqui por 1 ou 2 encarnações e retornaríamos tão logo perfeitos. Mas por isso é que voltamos aqui 1, 2, 3, às vezes no mesmo núcleo familiar, para que possamos aprender, para que possamos juntos evoluir, juntos progredir e transformar o nosso coração. Então deixar todos esses sentimentos ainda mesquinhos e dar espaço somente ao amor, somente à caridade. E lembrando sempre do que Jesus nos recomendou, né? Fora da caridade não há salvação. E que assim seja.